Bom, pessoal, vamos continuar então. Se a gente falou de efeito evolutivo no outro vídeo, na outra aula, vamos falar agora de causa de pedido recursal. Como a gente entendeu sobre aquelas questões do efeito evolutivo horizontal e vertical, o que importa agora para a gente entender é qual é o objeto da causa. Então, se a gente está falando de profundidade, a gente está falando em formas de pedido de tese, ok? Então, nesse sentido, o que a gente pode pensar a esse respeito? O seguinte, vejam, a causa de pedido recursal ela pode ser observada em dois movimentos. Um é chamado error in procedendo, né? E, em latim, error in procedendo. Quem acompanha pelo livro do Didier vai estar no tópico 8.5.2. Vocês podem acompanhar por lá. Bem, error in procedendo é a primeira modalidade e error in judicando é a segunda modalidade. O que queremos dizer com isso? Bem, a gente está falando que a nossa causa de pedido é baseada em error in procedendo. O que a gente está fazendo? A gente está atacando diretamente o procedimento. Então a gente não está dando profundidade no efeito evolutivo vertical à tese apresentada sobre a prova, a tese apresentada sobre a decisão. A gente está falando que o procedimento utilizado, o procedimento erro in procedendo, o procedimento foi mal utilizado ou utilizado de forma errada. Bem, o que significa dizer isso? Nosso pedido no erro in procedendo, ele tem um sentido, como que a gente pode dizer? Um sentido de nulidade. Ele tem um sentido que a forma processual, o nosso objetivo é sobre erro processual, a nossa forma processual está errada, né? A decisão judicial de primeira instância, a decisão judicial definitiva de primeira instância que há de ser revisada, agora dando profundidade ao nosso efeito devolutivo, é uma forma que levou o procedimento de forma equivocada. Significa dizer que o desembargador agora, ele não vai observar nossas teses quanto à reforma de conteúdo, ele vai levar nossas teses quanto à reforma de procedimento. A gente está dizendo que o que a gente está atacando necessariamente não é a tese, o que a gente está atacando necessariamente é o processo. Então a gente está dizendo que o decisor de primeira instância agiu de forma equivocada quanto ao procedimento. Quer um exemplo? Isso é muito comum quando a gente vai ver daqui a um tempo em agravo no instrumento. Então, por exemplo, eu tinha a possibilidade de pedir tantas testemunhas, o juiz, utilizando o código necessariamente corretamente, entendeu que o nosso procedimento não permitia tantas testemunhas. Porém, isso ele pode fazer. O que ele não poderia é não fundamentar. E a gente está dizendo no nosso recurso que é erro in procedendo porque a fundamentação de recusa de testemunha não foi suficiente. Então a gente não está dizendo que ele fez algo que ele não poderia fazer na tese. A gente está falando que ele não agiu corretamente quanto ao processo. Entendeu? Isso é erro in procedendo. É um procedimento errado. Então quando a gente for determinar o efeito evolutivo vertical, aqui a profundidade que a gente está dando uma profundidade de erro do procedimento. Então a gente está falando, não estou discutindo, olha só a importância dessa definição, não estou discutindo uma tese de defesa, estou discutindo lei processual. O procedimento está equivocado. Ok. Dá para entender isso? Imagino. Estou disponível para as perguntas. Outra modalidade é o erro in judicando. Aqui é mais sensível, aqui é mais subjetivo. O que a gente está falando é um erro de julgamento quanto à matéria subjetiva de tese. Então, se aqui eu levantei uma tese, se eu levantei um argumento aqui e eu não estou concordando com a decisão de primeira instância, eu estou falando que o julgamento deve ser reformado, que o julgamento está equivocado. Eu estou falando que a forma como o juiz julgou sua decisão deve ser reformada. Mesmo exemplo lá de trás.
sobre testemunhas. O juiz recusou algumas testemunhas e ouviu algumas. Eu vou dizer, tanto que pode ser que a forma como ele ouviu as testemunhas, a forma como ele deu peso às provas testemunhais, não foi compatível com a minha argumentação, bem como eu vou dizer que as testemunhas que ele não aceitou, por exemplo, né, ele não aceitou por uma fundamentação errada. Eu vou apresentar uma tese de defesa, que vai dizer, ele não aceitou essas testemunhas, mas essas testemunhas são necessárias por tais e tais e tais fatos. Esse já se torna um erro de julgamento, né? Não se trata de lei processual, se trata de tese material de fato. Ou seja, aqui a gente está falando que o juiz de primeira instância, ao decidir, interpretou de forma hermenêutica, ele interpretou a decisão de forma equivocada. Ele interpretou a decisão de forma equivocada. Não se trata de procedimento, se trata de forma hermenêutica de lei material. Olha só, então vamos dividir. Erro em procedendo. Eu tô argumentando a respeito de quê? Hermeneuticamente? Não. Positivista, forma de interpretação legal de procedimento. Estou falando a lei processual, a lei diz isso. O decisor agiu da forma B, não da forma A. Significa dizer que ele não agiu, segundo a minha interpretação, não agiu de acordo com a lei processual, com o procedimento que ele deveria ter observado. Entende? Bom, ok. Significa dizer, então, que erro em procedendo se trata necessariamente, se relaciona com a lei processual, com procedimento. O erro foi legal. Erro em judicando. Não estou dizendo que a lei é errada, que a forma de aplicação de lei é errada, mas a forma hermenêutica quanto à lei material. Estou apresentando um direito e o juiz de primeira instância não considerou esse direito como um direito cabível ao meu fato. Por conseguinte, eu estou dizendo que ele teve uma falha interpretativa, uma falha hermenêutica quanto à tese apresentada sobre o direito material. Certo? Bem, então se a gente for fazer uma estrutura lógica, erro em procedendo faz parte do efeito devolutivo vertical, né? Certo? Faz parte do efeito devolutivo vertical quanto ao procedimento. Erro em judicando faz parte do efeito devolutivo vertical quanto à hermenêutica da tese, quanto à forma interpretativa da tese. Lembrando do último, eu analisei uma forma do que eu estou separando para ser observado, efeito devolutivo horizontal. Dentro desse efeito devolutivo horizontal, eu estou observando o efeito devolutivo vertical, tese, ou sobre procedimento, ou sobre efeito material. Erro em procedendo, erro em judicando. Ok? Bem, estou disponível no grupo mais uma vez para qualquer dúvida que seja necessária. Valeu!